tá? Vou fazer me apresentar, né, para vocês, fazer algumas introduções e a gente inicia aí o conteúdo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Raíssa, né? Sou consultora aqui do SOC. Eu que, né, costumo estar aqui à frente das edições de SOC Mais. Hoje nós falaremos aqui mais uma vez sobre e-social, né? A gente vê que os nossos clientes aí estão bem preocupados, né? Em configurar suas bases, para atender aí toda essa demanda que já está para entrar, né? Então, dia 13/10 entra em vigência aí o grupo 1 para o e-social. E nós estamos fazendo essa trilha de conhecimento aí de e-social desde o mês passado, fazendo várias apresentações, vários treinamentos para que vocês se capacitem, né? Que vocês consigam caminhar aí, configurar o SOC para o e-social. Eu coloquei aí no chat 2 links de treinamentos que já foram realizados, né? De edições de SOC Mais, onde nós falamos de e-social, tá? Todas essas edições de SOC Mais do e-social estão sendo gravadas e serão disponibilizadas no YouTube para que vocês possam assistir posteriormente, tá? Então, eu aconselho que vocês assistam, quem não assistiu, né? As 2 edições aí passadas, que elas vão com certeza agregar e auxiliar vocês aí nessas configurações, tá? Aqui comigo hoje também está o Diego, né? O Diego Dalanese, acredito que muitos de vocês já conheçam ele também. Ele está aí no chat, ele vai responder as perguntas de vocês, tá? E ele também vai apresentar aqui junto comigo algumas regras das novas atualizações que nós lançamos aí para vocês, tá? Então, hoje, o que a gente... Antes de entrar no conteúdo, desculpa, só mais um ponto aí que eu queria passar para vocês. Quem não, durante o treinamento, travou o som, travou a tela, eu vou pedir para que vocês saiam, né, da apresentação e entrem novamente, tá? Isso às vezes acontece, mas é um problema pontual de conexão e provavelmente vai ter travado só para algumas pessoas. Então, quando isso acontecer, sai e entra novamente na reunião, tá certo? As dúvidas, elas vão ser direcionadas apenas no chat, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aí no chat, o Diego vai estar aí respondendo para vocês, certo? Então, vamos lá. O nosso tema de hoje é e-social e vamos falar sobre as soluções. Então, a gente vai passar só um overview dessas soluções, né? A parte detalhada de cada uma das soluções, de como configurar cada uma delas, né? O que é preciso para utilizar cada uma delas, foi uma das apresentações que nós fizemos anteriormente. Então, em um desses links aí que eu passei para vocês, depois eu vou passar novamente, tá? Tem uma edição onde nós falamos sobre as 3 soluções que o SOC disponibiliza para vocês para atender o e-social, especificando cada uma delas. Então, hoje a gente vai fazer um overview dessas 3 soluções, né? Para quem ainda está aí com alguma dúvida, para quem ainda não conhece, é a hora de conhecer, né? De saber aí o que vai ser utilizado. E além desse overview das soluções, nós vamos falar sobre as novas atualizações, né? Então, o que entrou aí nessa segunda-feira para vocês. E vamos falar, né, sobre a automatização do 2240, que é uma coisa que todo mundo pedia, né? Todo mundo questionava aí quando isso ia acontecer. E agora já está no ar para vocês agendarem a emissão, né, dos lotes do 2240 de forma automática, tá? Então, são esses 3 assuntos que nós vamos abordar hoje.
Deixa só, pessoal, eu vou fechar o meu vídeo agora para ficar só aqui a apresentação, tá? Então, vamos lá. Então, vamos falar aí, né? Então, novamente, os tópicos que nós vamos comentar hoje e vamos iniciar aí as soluções. Então, o SOC, ele disponibiliza aí 3 soluções para extração e envio das informações aí referentes ao e-social, visando atender as necessidades e os processos de todos os tipos de cliente, tá? Então, para poder adequar o sistema, né, e a extração aí dos dados a diferentes processos, nós temos 3 soluções. Então, primeira, de integração com outros sistemas, portal e-social, que pode funcionar aí da forma manual ou automatizada, e a mensageria SOC. Integração com outros sistemas. Então, essa solução ela vai permitir que os dados de SST eles sejam consumidos para que sejam integrados a sistemas de folha, a sistemas terceiros que farão o envio para o e-social. Esses dados eles vão ser disponibilizados através de exportadados, tá? Para que os clientes desenvolvam interfaces, então vai ser necessário aí construir um serviço, né, que venha aqui no SOC e consuma esses dados, né? Consuma os dados, estruture esses dados e envie ao governo, tá? Então, essa solução de integração com outros sistemas para os layouts 2210, 20 e 30, eles vão ser consumidos de forma totalmente por exportadados, então vai ser o dado bruto, né, digamos assim, onde o sistema que vai fazer o consumo dessa informação, ele vai pegar esses dados e ele vai ser responsável aí por estruturar esses dados no formato exigido pelo governo, tá? Para então fazer a assinatura e o envio desses dados. Uma das atualizações que nós fizemos foi referente à tratativa do 2240, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Não tá aparecendo aqui a lanterninha. Mas para o 2240, a gente tem uma tratativa diferente agora, né? Para quem utiliza a integração com outros sistemas. Então, para quem utiliza essa solução para o evento 2240, vai ser necessário configurar lá na tela de parâmetros do e-social, que utiliza a solução de integração com outros sistemas, e vai precisar configurar, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui na tela de parâmetros do e-social, então, marquei aqui, né, que eu utilizo a solução de integração com outros sistemas, e a gente vai precisar configurar as datas, né, onde serão realizados aí o processamento automático desses lotes desse evento, tá? Por quê? Por que agora para o 2240 vai ser dessa forma? Porque o 2240, ele vai ser consumido por exportadados, sim, porém, ele vai ser gerado no portal e-social, tá? Serão gerados os registros lá na tela do portal e-social, ok? No formato JSON, não vai ser no formato XML, ele vai ser gerado no formato JSON lá no portal e-social, e no momento que esse serviço que vai ser construído vier consumir esses exportadados, o exportadados vai ser gerado baseado nas informações que foram geradas aqui dentro do portal e-social, tá? Então, teve essa grande mudança, né, para quem utiliza essa solução de integração aí com outros sistemas, ok? Teve essa grande mudança, porém, para as empresas que utilizam essa solução e que já têm um serviço construído, um serviço configurado, não vai ser necessário fazer nenhuma alteração, tá? O serviço da forma que vocês já têm construídos, ele vem no SOC da mesma forma e vai consumir o exportadados da mesma forma, tá? A diferença é que antes dele consumir esse exportadados,
vai ser gerado um processamento lá na tela do portal e-social que vai gerar esses registros do 2240 lá no portal e-social, tá? Então, nesse exemplo aqui, para essa empresa que eu estou mostrando aqui para vocês, o processamento foi agendado para ser gerado aí no dia 5, 16 e 25. Então, todo mês, nesses 3 dias, o sistema vai, né, vai fazer a varredura aqui, vai ver se tem informações, se foram gerados novos dados para o 2240, e se sim, ele vai, então, gerar os lotes lá na tela do portal e-social, tá? Então, lembrando, estamos falando da solução de integração com outros sistemas. E aí, lá no portal e-social, então eu vou ter aqui apenas a opção do 2240, tá? Eu não vou ter as outras, porque eu estou falando novamente de integração, do consumo dos dados por meio desse porta-dados, tá? Então, esse lote, né? Esses lotes foram gerados os registros aqui, e essas informações desses registros, então, gerados aqui não em XML, mas, né, na extensão no formato JSON, se vocês forem comparar, tem diferença até visual, ok? E esses dados que foram gerados aqui no portal, eles serão extraídos lá por meio do exporta-dados, e de lá vai ser feito o consumo por esse sistema terceiro que vai fazer a assinatura e envio desse registro para o governo, tá? Um ganho que vocês têm, né, para quem utiliza essa solução aqui de integração, é que para o 2240, vocês vão conseguir fazer aqui pelo SOC o controle desses registros, né, desse evento, porque aí aqui vocês vão conseguir incluir, por exemplo, o número de recibo do e-social, diferente dos outros layouts, o 2210, 20 e 30, que não tem essa opção, tá? E por aqui continua não sendo possível assinar os registros, tá? Quando é utilizada a solução de integração com outros sistemas. Ok? Deixa eu voltar aqui e eu vou continuar falando mais um pouquinho aqui de integração com outros sistemas. A gente tem um desenho aí para vocês conseguirem entender melhor como funciona essa solução, tá? Então, os dados, eles vão ser imputados no sistema, então, todos os dados aí de todos os eventos de ASO do funcionário, atendimento do funcionário, registros de acidente, informações aí do ambiente de exposição, todos os dados são colocados no sistema, né? E por meio dos exporta-dados, o sistema terceiro vai fazer esse consumo, tá? E vai fazer a construção lá do XML, vai montar o registro para enviar para o e-social, tá certo? E aí, utilizando essa solução, o controle desses registros de retorno e tudo mais é feito fora do SOC, tá? Exceto aí para o 2240 que a gente consegue incluir o recibo, mas para os demais, esse retorno de recibo e o gerenciamento aí desses dados, desses retornos, deverão ser feitos fora do SOC, tá certo? Então, normalmente, eles são feitos aí dentro da folha, esse controle, esse gerenciamento, quando utilizado a solução de integração com outros sistemas. Ainda falando sobre integração com outros sistemas, para quem for utilizar, né, essa solução, vai ser necessário realizar a cópia de exporta-dados, tá? Então, dos exporta-dados referentes aí a cada evento. Então, vamos lá, vocês têm aí na empresa de vocês os clientes A, B e C. O cliente A, ele vai utilizar a solução aí de integração com outros sistemas. Então, para esse cliente A, vocês terão que realizar a cópia desses exporta-dados.
né, referentes aí a cada evento, ok? Aqui eu estou só mostrando para vocês, né, quais são os exportadados, mas por meio dos nossos manuais vocês podem consultar, tem lá descrito o que é preciso copiar, tá? Para cada um dos eventos. Além dos exportadados que vocês vão precisar copiar para esse cliente A que vai utilizar essa solução de integração com outros sistemas. Vocês vão precisar copiar para a empresa desse cliente A os web services referentes a exportadados e, né, quem utilizar o processamento assíncrono PRIV 2240 vai precisar fazer a cópia desse web service referente à solicitação de processamento assíncrono também, tá certo? Então, para clientes que vão utilizar a solução de integração com outros sistemas, é imprescindível que vocês realizem a cópia dos exportadados e a cópia dos web services. Além da cópia dos web services, tá? Vocês, referente a esses web services, vocês vão precisar passar a documentação técnica deles para a empresa para o sistema que vai fazer o consumo dos dados. Então, aí a gente tem, não tá aqui. A gente tem a parte do desenvolvimento, né? Por essa empresa que vai fazer o consumo dos dados, eles precisam desenvolver um serviço para fazer esse consumo, tá? Então, vocês vão passar a documentação técnica desses web services para esse sistema terceiro, para que eles desenvolvam um serviço que vai fazer o consumo desses dados, ok? Então, essa é a primeira solução, integração com outros sistemas. Para quem ainda não tem pronto, para quem ainda não tem nada estruturado aí no SOC referente a e-social, essa seria uma solução ideal para vocês fazerem agora, para vocês implementarem agora? Não, tá? Por quê? Porque vai ter vai precisar de um tempo para construir esse serviço, para fazer o teste desse serviço, se está funcionando, se está com a resposta certinho, integrado certinho. Então, assim, a gente tem essa solução, muitas empresas já estão utilizando, já tem esse serviço desenvolvido, já fizeram os testes, já estão integrando, mas agora, né, não seria o momento certo para começar esses testes, né, para utilizar aí essa solução, tá certo? Então, essa seria a solução ideal no momento? Não, porque ela não é tão simples de ser desenvolvida, de ser utilizada, tá certo? Então, para a próxima. Nossa segunda solução é a solução do portal e-social. Essa solução ela já vai criar, né, e gerenciar os registros, né, do e-social. Então, ela vai pegar todos os dados e já vai disponibilizar no layout que o e-social exige, tá? Então, utilizando a solução portal e-social, já serão emitidos, gerados o XML para cada funcionário, tá? Porém, essa solução a gente não faz o envio direto para o social. É necessário que um terceiro consuma ou receba essas informações, né, de vocês, para que, então, esse terceiro faça o envio para o e-social. Tá? Então, ainda falando aqui sobre essa introdução dessa solução. Então, os usuários eles poderão definir periodicidade para gerar os layouts de SST. Então, a gente pode fazer uma configuração de geração automática dos lotes, tá? Quando a gente faz essa solicitação aí de gerar os lotes automaticamente, a gente já pode configurar para que eles sejam enviados por e-mail ou para que eles sejam armazenados no SFTP, tá? Que vai ser uma forma de fazer o envio desses registros para esse sistema terceiro que vai fazer a conversa aí com o e-social, tá? E
ela pode ser, então, utilizada, essa solução, de forma manual e automatizada, tá? E vamos ao desenho, que vai facilitar aí a visualização de vocês, né, de entendimento. Então, vamos lá. Portal, solução do portal e-social. Os dados vão ser incluídos no SOC, então, né, todos os dados de atendimento, de ASO, de acidente, de ambiente, de exposição, são incluídos no SOC. O processo diário de vocês aí nas empresas, tá? Os dados, eles vão ser, né, os dados que estão incluídos aí no SOC, eles serão criados lotes no portal e-social. Então, aqui a gente vai utilizar o portal e-social para gerar esses lotes, então, gerar os registros XML, tá? Esses lotes poderão ser gerados de forma manual, então, vai alguém lá, clica em incluir o lote e gera os registros, ou, como eu falei, a gente pode configurar para que esses lotes sejam gerados de forma automática. Então, a gente agenda de acordo com a periodicidade que a gente definir. Então, por exemplo, a cada 7 dias eu coloco lá para gerar o meu evento 2220. Então, de 7 em 7 dias, o sistema vai olhar, né, para as telas lá, para a tela lá do ASO, ver se tem registros e vai gerar o XML no portal. Ok? Então, o registro já estruturado no formato exigido pelo e-social. O registro está aqui pronto no portal e-social, o XML está lá pronto. Como que eu vou fazer o envio para, né, o sistema terceiro que vai enviar os dados para o e-social? Eu posso disponibilizar esses registros de duas formas, tá? Da forma manual, eu vou fazer o envio por e-mail ou disponibilizar aí no SFTP para esse terceiro, tá? Os registros eles vão estar todos disponibilizados aí no SOCGED, então a qualquer momento vocês vão poder acessar, consultar, baixar ou enviar esses registros, tá? E aí, com a forma de envio escolhida, o sistema terceiro vai ter acesso a esses dados, a esses registros, e vai poder, né, assinar e enviar para o e-social, ok? Então, outro ponto da utilização do portal é que vocês já podem realizar a assinatura desse registro nesse momento. Então, vocês têm a possibilidade de assinar e disponibilizar para o sistema terceiro só fazer o envio, ou vocês podem gerar o XML, disponibilizar sem assinar, e aí o sistema terceiro assina, né, vai fazer a assinatura do registro para enviar para o e-social, tá? Ah, o que que eu faço? Eu assino ou eu deixo para o cliente assinar? Isso vai do que vocês acordarem com o cliente, ok? Isso vai ser questão de contrato, do contrato que vocês fizerem com o cliente de vocês. Se vocês assinam, se eles assinam, se vocês liberam para eles a tela do portal para eles assinarem, ok? Então, isso vai ser um processo que vocês vão ter que desenhar aí a forma com que esse registro vai ser assinado, ok? Bom, então, falando ainda da forma manual, o registro foi disponibilizado para o sistema terceiro e foi enviado para o e-social. O e-social vai receber os dados e ele retorna, né? Quando ele recebe os dados e os dados, né, não possuem problema nem nada, ele vai retornar um número de recibo. Esse número de recibo vocês podem gerenciar, vocês podem cadastrar no SOC. Utilizando a solução de forma manual, vocês vão receber da folha esse número de recibo e vai precisar de alguém, de algum funcionário, de algum usuário que acesse o portal e faça a inclusão manual desses dados no sistema, tá? Vai precisar fazer a inclusão manual desses dados de recibo. A mesma coisa inconsistência. Se bater uma inconsistência lá no e-social, né, e voltar para o sistema de folha sem consistência, não vai acusar de forma automática no portal, porque não tem uma integração, né, não tem uma automatização desse retorno. Então,
o pessoal lá do sistema de folha que recebeu esse retorno vai precisar informar para vocês que determinado registro está com inconsistência para que seja corrigido e seja feito um novo envio, tá? Então, a solução aqui de forma manual, ela tem, né, algumas intervenções que vai precisar de um usuário para ficar ali a todo momento gerenciando essas informações. Falando agora da solução portal e social, mas de forma automatizada. Então, da forma automatizada, vai ter um serviço, né? Então, esse sistema terceiro aqui vai construir, desenvolver um serviço que vai acessar aqui o portal e-social e vai consumir e vai pegar esse XML e levar para o e-social. Então, de forma automática, esse serviço vem, pega os registros e leva para o e-social. Não precisa de ninguém, né? Nem para enviar por e-mail, nem para ficar pegando lá no SOCGED, porque tem um serviço que vai fazer isso de forma automática. Vai ter uma integração, né? Que vai pegar esses XMLs e levar para o governo, ok? Por meio de um sistema terceiro. Os retornos também serão feitos de forma automática, então não vai precisar de alguém lá incluindo o número de recibo, gerando novamente um XML, porque teve inconsistência ali, né? Então, esse retorno como vai ser? Bateu lá no e-social, o registro tá ok, não tem nenhuma inconsistência, o e-social validou, retornou o número de recibo para a mensageria. Então, ele retornou aqui para a mensageria o recibo por meio de um serviço também, de forma automática. Essa mensageria, esse sistema terceiro, vai trazer essa resposta, vai trazer esse retorno e vai incluir no SOC, tá? Então, o número do recibo será incluído de forma automática no SOC. A mesma coisa se bateu uma inconsistência lá, o e-social retornou alguma inconsistência. Esse sistema terceiro, essa mensageria, vai retornar e informar, né, que o e-social devolveu o registro X com inconsistência. E vocês vão conseguir conferir qual é essa inconsistência para realizar a correção do dado, ok? Então, de uma forma, né, acaba sendo de uma forma muito mais prática utilizar aí a forma automatizada, porém, tem, né, um desenvolvimento a ser realizado pelo sistema terceiro que vai fazer essa comunicação, né, com o SOC e o e-social. Então, vamos ver as configurações que a gente precisa realizar. Então, quem for utilizar a solução de portal e-social da forma manual, precisa criar os tipos de SOCGED para cada layout. Então, eu vou acessar lá a tela do SOCGED, né, dos tipos de SOCGED, e vou criar um tipo de SOCGED para cada classificação de cada evento. Então, um para o 2210, um para o 2220, um para o 30 e um para o 40, tá? Segunda configuração, vai configurar a tela dos parâmetros do e-social. Vai definir lá que vai utilizar a solução do portal e-social e configurar os demais dados referentes a cada evento. A gente colocou aqui como um terceiro passo o agendamento dos lotes no portal e-social, que é um facilitador, né? Não vai precisar de alguém a todo momento indo lá e gerando de forma manual os lotes. A gente consegue agendar para que esses lotes sejam gerados de forma automática no portal, de acordo com a periodicidade que vocês, né, entenderem que seja a necessária aí para cada empresa, tá? Colocamos aqui um quarto passo de assinatura. Então, como eu falei para vocês, vocês podem realizar a assinatura dos registros gerados, né, no portal e-social, ou vocês podem, né, de acordo com o que vocês estabelecerem lá em contrato com o cliente, não assinar esses registros, né, deixar ele só o XML gerado sem assinar,
para enviar para o sistema terceiro que vai fazer esse passo de assinatura. Então, o passo de assinatura é opcional, tá? E um último passo é disponibilizar esses registros para o sistema terceiro. E aí, vocês podem, né, verificar qual é a melhor forma, se por e-mail, se por SFTP, ou deixar disponível lá no SOCGED para que alguém acesse e pegue essas informações, tá? E lembrando que o portal e-social, o retorno do recibo é feito de forma manual. Então, alguém, né, algum usuário vai precisar entrar lá no portal e fazer a inclusão desse recibo, se vocês quiserem fazer o gerenciamento, né, desse retorno pelo SOC. Então, as configurações aqui do portal e-social quando utilizado de forma manual. Configurações para o portal e-social quando ele for utilizado de forma automatizada, tá? Então, aqui a gente tem duas configurações. Uma, né, do cliente SOC, então uma que vocês vão ter que fazer, né, na base do cliente que optou por essa solução. E a gente tem a parte do sistema terceiro, que vai ter, né, ele vai ter a parte de configuração dele, que é o desenvolvimento dos serviços. Então, a parte do cliente SOC, o que vocês vão ter que fazer para esse cliente que optar por utilizar a solução de portal e-social da forma automatizada. Vocês vão precisar realizar a cópia de alguns web services para essa empresa, tá? Para esse cliente de vocês. Então, web service de download de arquivos SOCGED, resposta social e exporta dados, tá? Realizar, então, a cópia desses 3 web services. Realizar a cópia do exporta dados eventos do e-social, ok? Então, copiar o web service, copiar exporta dados. E aí, né, as configurações que a gente já viu na outra forma aqui dessa solução, que é criar os tipos de SOCGED referentes a cada layout, configurar os parâmetros do e-social, então vai marcar lá na tela de parâmetros do e-social também que vai utilizar a solução portal e-social e configurar os demais campos, né, referentes aí a cada evento, e fazer o agendamento dos lotes, né, para que eles sejam gerados lá no portal e-social. Então, agendar cada evento para gerar de acordo com a periodicidade necessária. Essa é a parte, né, que vocês vão fazer aí na empresa cliente que optar por essa solução. A parte de configuração, então, do sistema responsável pelo envio dos dados. Então, eles terão que desenvolver os serviços, tá? Para os web services de exporta dados, de download de arquivo de SOCGED e resposta social. Então, por parte desse sistema terceiro, vai ter, né, esse trabalho aí também de desenvolver esses 3 serviços, ok? Vamos lá. Essa aqui seria a solução ideal também para agora, para quem vai começar a configurar, também não seria, porque a gente vê, né, que tem aí desenvolvimento de 3 web services diferentes, tem que fazer, como eu falei, os testes de envio, de retorno e tudo mais. Então, também demoraria um tempo para, né, para adequar a empresa para essa solução, certo? Então, consideraria que agora também não seria a solução ideal a utilização do portal e-social. Também temos empresas que utilizam essa solução, que já está rodando, que já está funcionando, né? Já foram feitos aí os testes de envio e retorno, está tudo ok, tá? Se vocês, né, verificarem, analisarem, identificarem que essa é a melhor solução e que terão um tempo hábil para fazer o desenvolvimento, né, necessário de todos esses serviços, então, né, aconselho que já iniciem a implantação dessa solução, ok? Ou a mesma coisa para a primeira solução que eu mostrei para vocês, que é a de integração aí com outros sistemas. Se vocês analisarem, virem, né, que existe um tempo hábil para organizar tudo, então é a hora de colocar a mão na massa e começar a configurar, certo?
E a nossa terceira solução é a mensageria SOC. Com essa solução, o SOC ele vai criar, gerenciar e transmitir os registros, né, os XMLs no layout que o e-social exige. Então, a gente vai fazer a transmissão direta do SOC para o governo. O dado sai do SOC, o registro, né, o arquivo sai do SOC e vai direto para o e-social. Então, aqui a gente também consegue, utilizando a mensageria SOC, automatizar aí todo o processo. Então, vocês poderão definir aí a periodicidade para gerar os eventos, né? Então, os registros lá na tela do portal, assinar esses registros e enviar diretamente ao governo sem a necessidade de um sistema terceiro. Então, para essa solução, a gente não vai precisar de nenhum sistema terceiro, de desenvolver nenhum serviço, nenhum web service, nenhum exporta-dados, né, para copiar, para gerar nada, tá? Os dados vão ser incluídos no SOC, os registros serão gerados no portal e-social. Nessa solução, vai ser necessário, vai ser obrigatório realizar a assinatura digital desses registros, tá? Porque o e-social só aceita registros assinados digitalmente. Então, para essa solução, vai ser obrigatória a assinatura. E depois de assinado, o SOC, né, a mensageria do SOC vai pegar esses registros e levar diretamente para o e-social. Do mesmo jeito que ela levou os registros, ela retorna com o recibo, ela traz o retorno do social, seja do recibo ou seja da informação de que aquele registro está inconsistente, tem algum erro. Então, a mensageria vai fazer esse envio e o retorno da informação desse dado que você mandou, tá? Então, um desenho aqui só temos, né, 2 desenhos, porque tudo vai ser gerado, né, incluído, gerado, gerenciado diretamente aí pelo SOC, pela tela do portal e-social. A mensageria SOC pega a informação e leva para o e-social, tá certo? Então, assim, até a explicação é mais rápida, né? Porque não tem aí um sistema terceiro envolvido que precisa, né, fazer alguma configuração, consumo nem nada, é tudo feito diretamente pelo SOC. Então, pessoal, quem ainda não tem nada pronto, quem ainda não fez nada, a gente está aconselhando que vocês utilizem a mensageria SOC, tá? A configuração vai ser mais fácil, né? Mais simples e não tem custo adicional para vocês. Vocês que são clientes SOC, têm a mensageria disponível para utilização. Vocês só vão precisar configurar lá no portal e-social que vocês vão utilizar a mensageria, né? Definir os eventos que vocês vão querer enviar por meio da mensageria SOC e fazer as configurações, né? Dos parâmetros e-social e incluir os dados no sistema, tá certo? Não tem custo adicional. Você que é cliente SOC, você que tem o SOC, pode usar a mensageria, tá? A mensageria está disponível para vocês. Então, pessoal, nesse momento, para quem não tem nada pronto, a mensageria SOC seria a solução ideal, tá? Porque vai ser uma configuração muito mais rápida que vocês vão fazer. A gente tem aí para as empresas que vão entrar, então, no dia 13, temos exatamente aí 13 dias para fazer essa configuração. Então, vocês podem, a partir de hoje, já configurar, fazer teste, se vocês quiserem, né? Tenho aí o ambiente de pré-produção para fazer o teste, para vocês estarem prontos, né? Para o dia 13 fazer, então, o envio dos dados do grupo, das empresas do grupo 1, certo? Então, configurações que a gente tem que fazer para utilizar a mensageria SOC. Então, você que ainda não tem nada configurado, já pega o papel aí para anotar, para você sair daqui já configurando a base, né, dos clientes de vocês para o e-social, tá bom? Então, vamos lá, o que a gente precisa fazer para configurar a mensageria SOC? Cadastrar os tipos de SOCGED referentes a cada layout, ok?
Segundo passo, a gente colocou aqui, cadastrar o certificado digital no SOC. Por quê? Porque se você possui o certificado digital do tipo A1, que é aquele arquivinho PFX que é instalado na máquina, se você possui esse tipo de certificado digital, você consegue fazer o upload desse certificado digital dentro do SOC para essa empresa, e você consegue automatizar o processo de assinatura, tá? Então, você fazendo isso, você torna aí o processo de envio do registro do e-social por meio da mensageria de forma totalmente automatizada, tá? Você vai configurar lá os parâmetros, marcar que você quer utilizar a assinatura de forma digital, você vai configurar os lotes para serem gerados automaticamente, né? E aí tudo vai acontecer de forma automática, porque no momento que o lote for gerado, se os registros estiverem sem nenhuma inconsistência, ele já vai ser gerado, o registro já vai ser gerado assinado, tá? E aí a mensageria já vem, pega esse registro para levar para o e-social. Então, você consegue automatizar todo o processo. Raíssa, eu não tenho certificado digital do tipo A1. O meu certificado é do tipo A3. Eu tenho aquele pendrive, eu tenho um token, eu tenho um cartão. Tudo bem, você consegue assinar os registros da mesma forma, tá? Você só não vai assinar de forma automática. Você vai assinar de forma manual. Então, os registros serão gerados no portal e-social e algum usuário vai precisar acessar o portal, acessar os lotes e realizar a assinatura dos registros, tá certo? Mas tendo certificado A1, tendo certificado A3, você assina, né? Você vai conseguir assinar os registros para fazer o envio para o e-social, ok? Último, né? Último não, estava falando aqui do certificado. Então, terceiro passo, configurar os parâmetros do e-social. Então, eu já até falei um pouquinho dele aqui, né? A gente vai acessar lá a tela de parâmetros do e-social, a gente vai configurar para utilizar a mensageria e selecionar os eventos que a gente vai utilizar. Então, a gente já está falando aqui do último passo, né? Configurar cada evento, então, obrigatoriedade de preenchimento de campo, né? O que eu quero enviar, o que eu não quero enviar. Vou definir a periodicidade dos lotes, né? Para serem gerados, então, de acordo com o período que vocês acharem necessário. E aí, depois é só realizar, então, o envio das informações, tá? Aqui eu coloquei a assinatura automática, porque o parâmetro, né, onde a gente define que o registro vai ser assinado automaticamente, fica dentro aqui dos parâmetros do e-social. Então, essas são as configurações que vocês precisam fazer para utilizar a mensageria SOC, certo? Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu só trocar de empresa, que eu quero mostrar para vocês esse parâmetro que eu falei. Tá? Então, parâmetros e-social. Para utilizar a mensageria, eu vou definir, então, aqui na solução, né, a mensageria que eu vou utilizar a mensageria, vou definir os registros que eu vou, os eventos que eu vou enviar por meio da mensageria, então não é obrigatório enviar todos, né? Por exemplo, a Folha faz o envio do 2230, então a gente não vai mandar pelo SOC. Então, tudo bem, desabilita o 2230 e mantém os outros habilitados, tá? E aqui na aba geral, na parte aqui de portal e social, é onde a gente faz a definição para que os arquivos sejam assinados automaticamente, tá? Então, se vocês tiverem o certificado digital cadastrado aqui no SOC, então por meio dessa telinha aqui, menu e-social, certificado digital para e-social, tá? Onde vocês vão fazer o upload do certificado, e tiverem, então, habilitado aqui o parâmetro para que os arquivos sejam assinados automaticamente, de acordo com a configuração aqui da geração automática, tá?
os registros serão gerados no portal e-social e serão já assinados, certo? Então, voltando aqui, então, para quem não tem nada configurado, nós aconselhamos que seja realizada aí a configuração e a utilização da mensageria SOC como solução de envio, ok? Bom, então, primeira parte, né, que é o overview aí das soluções, finalizei aqui com vocês. Diego, tranquilo aí? As dúvidas? Tranquilo. Então, beleza. E vamos passar, então, para as atualizações, tá? As atualizações recentes, que são muito importantes, né? Então, a partir de agora, pessoal, então, não a partir de agora, né? Mas já de um tempo para cá, eu considero que todas as atualizações aí que foram lançadas referentes ao e-social são importantes. Então, é interessante que vocês estejam sempre acompanhando, né, os nossos boletins, olhando os nossos manuais, porque nós estamos, né, lançando melhorias para cada vez auxiliar mais vocês, né, no uso aí do e-social. Certo? Então, quais foram essas últimas atualizações? Então, a primeira eu já até falei para vocês, né, que é a parte lá referente a quem utiliza a solução de integração com outros sistemas, né? Então, para o envio do 2240, a gente teve aquela alteração onde os registros eles serão gerados dentro do portal e-social, né, no formato JSON, e depois que eles forem gerados, vai ser possível consumir o exportadados com essas informações, né, desses registros que estão dentro do portal. Então, eu só vou entrar novamente lá para mostrar para vocês, né, caso alguém tenha chegado agora, eu só vou dar uma passada lá novamente. Então, para quem utiliza a solução de integração com outros sistemas, tá? A tratativa para com o evento S2240 foi alterada, tá? Então, agora, para quem utiliza essa solução de integração com outros sistemas, vai precisar acessar aqui a tela de parâmetros do e-social, né? Vai ter lá selecionada a solução que utiliza o 2240, que utiliza a integração com outros sistemas, e lá na parte do 2240, das configurações desse evento, vocês vão precisar definir aí, né, quais as datas que vocês querem que seja gerado, que sejam gerados os registros no portal e-social, tá? Por padrão, ele já vem com 3 datas selecionadas, mas vocês podem alterar, vocês podem verificar qual que é a melhor opção de data para vocês e alterar essa informação, tá? Então, vou utilizar aqui como exemplo as datas que tenho selecionado aqui para essa minha empresa. Então, para essa minha empresa, tenho selecionada a data 5, 16 e 25, certo? Então, se eu acessar a tela do portal e-social, eu vou ter aqui apenas o evento 2240, porque ele é o único que vai ser gerado aqui no portal, tá certo? E os dados, então, foram gerados, né? Eles foram gerados no dia 16. Então, né, ele pegou aí as alterações que foram feitas até essa data e gerou aqui os registros, tá? No formato JSON, ok? E aí, a partir do momento da geração desses registros aqui no portal e-social, já vai ser possível extrair lá o exportadados com essas informações. Então, o sistema que vai fazer o consumo dos exportadados vai pegar as informações, né, do exportadados referente ao 2240, de acordo com os dados que foram gerados aqui no portal. Lembrando que Pediu para você voltar um pouquinho para a parte do agendamento, que se perderam. Ah, tá. Vamos voltar lá para isso. Deixa eu só finalizar aqui o raciocínio e eu já volto lá para o agendamento, tá?
Só lembrando que quem já tem o serviço construído não vai precisar alterar, tá certo? Vocês podem manter o serviço da forma que ele está feito, não precisa ter alteração, ele vai funcionar, não vai ser quebrado, né, essa integração aí de vocês. Vamos voltar lá, então, para a parte do agendamento. Então, vou acessar aqui a tela de parâmetros e-social. Então, estou utilizando aqui integração com outros sistemas. Por enquanto, eu estou falando da integração, tá? Depois a gente vai falar da parte da automatização das outras soluções. E aí vai ser definida o agendamento, tá? Então, vocês vão selecionar aí as datas onde os registros serão gerados no portal. Então, todos os meses, nos dias 5, 16 e 25, os registros, né, referentes ao 2240, serão gerados no portal e-social no formato JSON para ser consumido posteriormente por meio dos exportadados. Ok? Bom, então essa é a primeira atualização, né, que eu queria mostrar aqui para vocês, tá? A segunda é referente à automatização, né, do layout 2240, mas para as demais soluções, tá? Então, aqui a gente estava falando da automatização para o 22, para quem utiliza a solução de integração com outros sistemas. Agora, eu vou falar para vocês sobre a automatização para os demais eventos, tá? A forma de ser realizada não vai mudar, tá certo? Então, a gente vai acessar. Então, aqui eu estou numa outra empresa, então, empresa Canto Forte. E essa empresa Canto Forte, vou acessar aqui a tela de parâmetros de social, ela está configurada para utilizar a mensageria SOC, tá? Então, agora eu estou falando da mensageria SOC. Vai funcionar da mesma forma para as empresas que utilizam a solução Portal e Social, ok? Então, lá na parte do 2240, vai ter o mesmo campo para vocês selecionarem as datas que vocês querem que seja gerado o evento de forma automática lá no Portal e-social, tá? Então, vai ser a mesma forma de configuração. Qual que é a diferença? A diferença é que para a solução Mensageria SOC e para a solução Portal e-social, quando vocês agendarem, né, o processamento para o 2240, ele vai ser gerado no formato XML, ele não vai ser gerado no formato JSON, tá? No formato JSON é só para a integração com outros sistemas. Para a mensageria SOC e para portal e social, vocês vão selecionar aqui até três datas, né? Não precisa ser necessariamente 3, pode ser só uma, pode ser 2, tá? Mas não pode passar de 3, tá? Se vocês selecionarem mais, se eu selecionar aqui, ó, mais uma data, ele vem a mensagem falando que é permitido eu selecionar apenas 3 e ele não me permite salvar. Ele vai bloquear aqui o parâmetro de salvar, tá? Então, eu tenho que selecionar até 3 datas, e os registros serão gerados nas datas que eu selecionei lá na tela do portal e-social, no formato XML, tá? Que é o formato que vai ser já realizado envio, o formato exigido aí pelo e-social, tá certo? Então, para essa empresa que utiliza a mensageria, se eu acessar aqui a tela do portal, vou pegar aqui o 2240, né? Eu consigo ver que foi gerado, então, que foram gerados, né, os registros de acordo com a data configurada. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar, ó, o Gustavo, tá? Então, foi gerado aí, de forma automática, o registro para ele, né, no dia 30, tá? Tem o outro. Por que que no Gustavo tem 2? Tem um de 29 e um do dia 30. Porque
estava agendado, né, para que os registros fossem gerados no dia 30, tá? Mas no dia 29 teve alguma alteração, né, feita aí, ou no cadastro do funcionário, ou na hierarquia que esse funcionário está lotado, ou na caracterização dos riscos que estão aplicados a esse funcionário, e foi gerado um gatilho no dia 29. Então, por isso que ele gerou aí 2 registros, tá? Mas o foco que eu queria mostrar para vocês aqui é que ele gerou no dia, né, de acordo com a data que eu coloquei lá da automatização, tá? E ele vai gerar no formato XML. Então, essa é a diferença, né, para a automatização aí das soluções Portal e-Social e Mensageria, que ele gera no formato XML, para a automatização da solução de integração com outros sistemas, que ele gera no formato JSON, ok? O Diego agora vai entrar para falar com vocês, que ele vai falar um pouquinho das regras dessa automatização, tá? Então, eu vou bloquear o meu microfone, eu vou parar de compartilhar aqui para ele poder mostrar para vocês. Ah, tá. Ele já vai entrar, que ele está respondendo uma pergunta aqui de vocês. Mas ele vai mostrar para vocês a regrinha referente a essas datas, né? Porque se vocês estão olhando aí na tela dos parâmetros da social, vocês podem verificar, vocês vão verificar, né? Vocês vão notar essa diferença, que para cada empresa tem umas datas diferentes lá, né? E aí vocês vão se perguntar, ué, por que para a empresa A tem a data XYZ e para a empresa Y tem a data ABC, né? Então, o Diego vai explicar para vocês o porquê dessas datas diferentes. Boa tarde, pessoal. Antes de falar sobre a parte da automação, surgiram algumas dúvidas aqui dentro do chat, falando sobre o caso matrícula, tá? Eu sei que é um caso bem polêmico e eu queria passar para vocês uma parte do layout do 2240 que se aplica ao 2210 e 2220, tá? Para dar uma esclarecida a todos, tá bom? Deixa eu só abrir aqui a documentação técnica do social. Vou compartilhar minha tela e vou mostrar uma questão aqui para vocês, tá? Se a gente entra aqui no layout do 2220, 2210 e 2240, nós conseguimos identificar que a matrícula ela está marcada como 0 ou 1. O que isso aqui significa, esse 0 ou 1? Quer dizer que ele pode ser preenchido ou não pode ser preenchido, tá? Ah, Diego, então quer dizer que não é obrigatório. Não, a gente precisa entender a regra de validação desse campo, tá? O que a matrícula tem de diferente que ela é opcional ou não? Para quem acompanhou a implantação dos sistemas de folha lá atrás, lá em meados de 2018, 19 para 2020, o campo matrícula, no caso de funcionários TSVE, trabalhador sem vínculo de emprego ou estatutário, vulgo estagiário, dono de empresa, as pessoas que não têm vínculo CLT, no evento 2300, a matrícula não era obrigatória. E esses vínculos empregatícios, né, entre aspas, permanecem até hoje. Então, aqui nesse evento, ele não pode simplesmente obrigar, porque eu tenho esse caso aqui dos layouts antigos que não tem matrícula. Então, o E-Social trouxe uma regra. No caso onde for trabalhador sem vínculo empregatício que não possua matrícula, eu não mando o campo matrícula e preencho o código de categoria, tá bom? Somente nesse caso. Para todos os outros casos, a matrícula é obrigatória conforme evento 2200, tá?
Então, aqui está até escrito a matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa, ou no caso do servidor público, constante, a matrícula constante no sistema de recursos humanos. Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento 2190, 2200 e 2300. Então, para SST, é obrigatório o preenchimento de matrícula, exceto nesse caso de TSVE, que não tem matrícula antiga. Hoje, o layout 2300, que é o layout que faz a admissão do trabalhador nessa condição, se tornou obrigatório o preenchimento de matrícula. Então, se vocês se a empresa de vocês admitir um estagiário hoje, esse estagiário tem matrícula, você não vai mandar código de categoria, você vai mandar matrícula desse colaborador, tá? Só para deixar bem claro essa questão da matrícula, porque é motivo de muita dúvida. Eu já fiz N testes no ambiente de pré-produção do E-Social, trabalhando com a matrícula, código de categoria, para ver como que é o comportamento, para entender completamente essa regra. Então, trabalhador, CLT, vínculo empregatício normal, código de categoria E-Social 101, matrícula é obrigatório. Se você não mandar matrícula, ele vai recusar e vai dar erro, tá? Vai voltar a resposta de erro lá do E-Social. Tranquilo, pessoal? Vou dar uma olhadinha aqui no chat se tem alguma coisa que eu posso ajudar mais aqui sobre esse ponto. Uh, uh, Camila, a matrícula pode ser colocada já, depende do sistema de folha, tá? Tem sistema de folha que coloca a matrícula já no evento 2190, tá? Ela tem o campo, mas é opcional, mas tem sistema que manda. Então, se ele mandar, você já consegue considerar porque é a mesma vida inteira do funcionário. Eu não posso colocar no 2190 a matrícula 10 para Camila e colocar a matrícula 15 depois no 2200, tá? Aquele registro é único, sempre vai ser utilizado por toda a vida do funcionário, tá? Mas, de qualquer forma, se a empresa não manda no 2190 a matrícula, ela vai dar um trabalhinho aí para depois fazer o saneamento, tá bom? Bom, pessoal. Do Edilson. Edilson, não é possível porque a interpretação do erro é feita pelo sistema que recebe o retorno, tá? Então, o arquivo do e-social que vem o erro, imagina esse XML que vocês estão gerando para transmitir os dados do e-social. Quando bate no e-social e ele processa esse lote, o que que ele faz? Ele gera um outro XML do lado deles e devolve para a gente, vamos falar do SOC, né? Então, ele vai pegar o meu 2240, eu vou mandar, isso se aplica a qualquer um dos eventos, tá? Inclusive evento de folha. Eu vou confeccionar o XML do meu lado, vou entregar para o e-social. Ele vai executar o processamento, vai pegar e trazer de volta vai te devolver essa resposta, tá? Eu vou abrir minha câmera aqui só para não ficar sem interação visual, tá, pessoal? Desculpa, esqueci. Então, o e-social vai devolver esse XML. Dentro da composição desse arquivo, vem os arquivos os dados de erro. Então, vem toda a codificação de erro e descrição dele. Como esse erro está lá na folha, a gente não tem uma integração que consiga buscar da folha, tá? Isso daí é uma restrição que o portal e-social e a integração com outros sistemas têm. Então, quem vai ter que apurar esse erro? Por exemplo, estou integrando com o SAP. O SOC manda o XML, o SAP recebe, assina, transmite e tem a devolução. Quando tem essa devolução, você vai ter que olhar no SAP qual que é a ocorrência de erro para entrar no SOC e fazer a correção, tá? Por isso que nesse momento, aqui faltando 13 dias para início mesmo do E-Social, quem ainda não se programou, não planejou uma integração, não planejou a integração lá com o portal E-Social ou o consumo do XML, nossa recomendação é a mensageria, porque está pronto. Pelo menos vocês não vão perder o timing de envio da informação, tá? Por isso que é a nossa recomendação utilizar o recurso nativo do SOC, tá? Depois que tiver entrado, tiver rodando, aí com mais tempo vocês podem continuar operando a mensageria e começar a desenvolver a integração do lado de lá. Mas sempre vai ter o retorno do e-social com erro, que não seja a mensageria SOC, né, que é enviado por ambiente de terceiro,
por sistemas terceiros, o erro para lá mesmo, tá? Beleza? Pessoal, vou compartilhar minha tela aqui de novo, vou bloquear a câmera e vou falar um pouquinho sobre o parâmetro do agendamento, tá? Tiveram algumas perguntinhas ali. Primeira coisa que é importante ressaltar, tá? Vou pegar aqui o meu exemplo. Não sei se vocês estão vendo aqui aqui na minha tela, o número da minha empresa. Essa empresa que eu estou usando de modelo é 890. Deixa eu abrir um bloco de notas para explicar mais fácil. Vou compartilhar de novo porque ele não está pegando completo. Pronto. Então, aqui, ó, a minha empresa é essa daqui, ó, é uma empresa teste. Como que são como é feito o cálculo de datas de processamento automatizado, tá? O SOC sempre pega o dígito da empresa, que no meu caso é 9, e ele vai me entregar 6 datas de agendamento, que eu vou chamar de D1, D2, D3, D4, D5, D6. Em cima de cada uma dessas datas, nós efetuamos um cálculo. O D1 sempre é o dígito da empresa. Então, no meu caso aqui é 9, se sua empresa é 1, vai ser... depois eu falo do 1, vamos pular o 1. Se ela for 2, ela vai ser 2, se for 3, vai ser 3, tá? A segunda data é o dígito, mais 5. Vou colocar todos aqui. A terceira data é o dígito mais 10, mais 15, mais 20 e mais 25. Por que que isso foi feito? Foi para pulverizar, entre aspas, né, assim, diluir o processamento e a gente não acumular tudo numa mesma data, não ficar todos os processamentos ali na mesma data. E isso daí poderia gerar uma fila de processamento muito grande que poderia atrasar a sua entrega. Então, imagina se todas as empresas agendar lá para o dia, sei lá, geração dia 15. Vamos fazer considerando essa hipótese. Então, imagina todos os clientes do SOC querendo pegar uma senha na fila de processamento para rodar o 2240, por exemplo, dia 15, para poder enviar. Então, isso se tornaria perigoso para vocês na questão de velocidade de processamento, porque você vai pegar a senha como se fosse o pedido de processamento ali, que a gente pede os relatórios, que ele tem um sequenciamento de entregas. É a mesma coisa com esse caso aqui da empresa. A gente só estipulou as datas fixas para melhorar a performance e entregar o resultado mais rápido para vocês, tá? Então, se eu entrar lá na tela 1162, que é o parâmetro Z social, vocês vão reparar que as minhas datas são essas, exceto a D6, que aqui não existe o dia 34, então ele joga para o último dia, que é o dia 30, tá? Esse é o cálculo que é feito, tá? De forma a otimizar melhor os recursos de operação aí do 2240, tá bom? Um outro ponto que eu queria trazer um destaque para vocês, o SOC saiu na frente aí a semana passada, no meio lá do EUSOC, tivemos uma surpresa que o governo antecipou a liberação da nota técnica 03. Se a gente vê aqui dentro do portal e-social, vocês podem ver que eles soltaram aqui, ó, uma nota técnica, dia 31/8, que ela deveria entrar em produção dia 4/10, na próxima segunda-feira agora, tá? Semana passada eles anteciparam e já soltaram em pré-produção a atualização do layout do 2240, né? Então, terça-feira tivemos a surpresa, na quarta-feira nós já tínhamos atualizado o nosso layout. Com isso, o arquivo do 2240 sofreu uma pequena atualização,
E eu gostaria de mostrar para vocês, porque é extremamente importante, para quem estava acostumado com o formato antigo, ver como ficou agora, ele fica até um pouco chocante, porque ele foi muito resumido no caso de ausência de risco, tá? Então, eu vou pegar um cenário aqui que já está pronto, só para demonstrar para vocês. Então, sempre que o XML do 2240 ele for igual a ausência de risco, tá? Isso só acontece para ausência, para todos os outros tem todas as regras, todos os campos. No caso da ausência de risco, o XML se resume, a parte de risco se resume a isso daqui, tá? Ele não tem mais nada de informação junto com o código. Tá? Então, não sai lá se é EPI eficaz, se usa EPI, se usa EPC, EPC eficaz, tipo de avaliação, se é quantitativo ou qualitativo. Tudo isso foi retirado do XML pelo e-social e o SOC já está adequado. Tá? Então, quando for ausência, todo o resto continua padrão. Então, descrição de atividades, descrição do setor, CNPJ aqui em cima. Nesse caso aqui, ele foi gerado com categoria 711, eu não lembro qual que é o vínculo da 711. Então, ele trouxe tudo completinho. O que mudou foi isso daqui que ele diferencia, tá? Então, quando vocês pegarem o XML que tiver essa informação, somente assim, pura e simplesmente 09011001, está correto, tá? Não se preocupem que não está com erro esse arquivo, tá? A gente já fez vários testes aí de integração com o governo, mandando o arquivo em ambiente de pré-produção para validar e garantir para vocês que a entrega está 100% e o e-social está aceitando esse arquivo corretamente desse jeito, tá bom? Tivemos alguns outros ajustes, mas aí é muito técnico mesmo, de posição de campo, não influencia para vocês no dia a dia, foi tudo internamente o do 2240, isso que foi muito bom, tá? Ele não trouxe nenhuma modificação em tela, preenchimento, novas regras, nada que impactasse o dia a dia de vocês. Foi só um trabalho nosso interno de desenvolvimento, ajuste do layout, mas já está em produção. Quem tiver a possibilidade de realizar o teste, fazer a transmissão, tiver com o certificado digital liberado, fique à vontade, pode fazer o teste que você vai ver que vai dar certo. Tá bom? E a Raíssa ela vai mostrar mais um ponto de atualização operacional, que é a tela de ocorrências, que também subiu segunda-feira, que ela vai ajudar bastante a gestão de vocês, tá? Eu vou derrubar meu compartilhamento aqui. Pessoal, eu vi aqui o comentário sobre o ASO. Lembrando que o evento de SST 2220, ele tem até o dia 15 do mês subsequente para envio, tá? Consequentemente, quando você enviar, a Folha já fez a admissão e transmitiu o 2200. O único detalhe, o ponto de atenção é que tem que seguir a regrinha. O resultado de exame, deixa eu só pegar aqui a validação para mostrar para vocês, sobre o 2200 e a data do resultado. Eu vou voltar a compartilhar aqui, só um minutinho. Aqui, data do exame. Deixa eu só compartilhar a tela. A data de emissão do ASO, ela deve ser igual ou anterior à data atual, ou seja, ela não pode ser, por exemplo, dia 1 de outubro, ela tem que ser dia 30
para trás. E a data do exame deve ser anterior à data do ASO também, tá? Então, essas aqui são as duas únicas validações que o E-Social está falando que vai fazer. Então, quando vocês fizerem um atendimento para até gerar o arquivo e transmitir, com certeza a Folha já fez a admissão. Então, consequentemente, já tem a matrícula, só preenchendo o SOC, gerar e fazer a transmissão, tá? Você não tem obrigatoriedade de envio imediato. Você não vai fazer o atendimento hoje, como tinha sido umas versões mais antigas do E-Social, que você tinha que atender e logo em seguida já fazer a transmissão depois de poucos dias. Agora você pode ter um delay de até 45 dias se for no comecinho do mês. Então, até lá você vai ter essa informação com certeza, mas é requisito. Se você não mandar a matrícula, por experiência, eu já fiz esses testes. Se vocês quiserem reforçar os testes, se você mandar sem matrícula, ele vai devolver falando que não identificou o contrato de trabalho do CPF e tal. O CPF é para identificar o Diego, a matrícula é para identificar o contrato de trabalho do Diego naquele CNPJ, tá? É pré-requisito, é obrigatório, é um campo de validação obrigatória do XML, que em caso de ausência ele recusa o arquivo inteiro, tá? E outra coisa, o 2200, que é o evento de admissão, ele tem que ser enviado antes do 2220, né? Então, é isso que o Diego falou. Quando vocês enviarem o 2220, o 2200 desse funcionário já vai estar no E-Social, entendeu? Então, ele precisa conter aí a matrícula de acordo com o número de matrícula que foi enviado no 2200. Então, a Folha vai fazer esse envio primeiro. Vocês só precisam estar com com essa informação conversando, com essa informação igual, tá? Mas o 2220 é enviado após o evento de Folha. Se vocês enviarem o 2220 primeiro, antes da Folha ter enviado a admissão do trabalhador, esse registro vai voltar, porque ele vai falar que ele não tem a identificação desse funcionário lá no E-Social. Bom, eu vou passar aqui, então, para essa próxima atualização, né? Para esse próximo item de atualização que a gente vai falar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Opa, acho que minha tela deu uma bugada aqui. Pronto. Que é a tela de controle de ocorrências. O que é essa tela, né? Que é esse último item que está aqui. Ela vai apresentar os gatilhos, né, como nós chamamos, então todas as ocorrências geradas no sistema para o evento 2240. Então, da mesma forma, né, as mesmas informações que são exibidas no exportadados log de ocorrências 2240, que é um exportadados que já está aí há um tempinho no ar, né? Ele é relativamente novo, mas ele já está aí para uso de vocês. Ele mostra todas essas ocorrências geradas para o evento 2240. Agora, vocês têm a opção de consultar pelo log de ocorrências, né, pelo exportadados, ou pela tela de controle de ocorrências. Então, que tela é essa? Né? O que ela vai fazer? Então, deixa eu mostrar aqui no SOC para vocês. Então, aqui no menu do E-Social, então, menu E-Social, Programa de Controle de Ocorrências S2240, vocês vão conseguir consultar, né, de acordo aí com as unidades da empresa, né, e com os períodos, então, né, por mês, do períodos de um mês, as ocorrências, os gatilhos gerados, né, referentes a esse evento. O que seriam gatilhos? Então, são todas as informações que, se forem alteradas, precisam ser enviadas, precisam ser comunicadas ao E-Social. Então, o que vai acontecer? Você gerou um gatilho, você gerou uma ocorrência, que foi uma alteração significativa aí para o E-Social. Então, você alterou, por exemplo, as informações da descrição da função de determinado funcionário ou de determinado cargo. Essa informação, essa alteração que você realizou,
ela precisa ser atualizada no e-social também. Então, vai gerar um gatilho no SOC, né? E esse gatilho, ele vai ser listado, né, exibido tanto no exporta-dados como nessa tela de controle de ocorrências, para que vocês tenham, né, esse controle, como diz o nome da tela, e vejam o que aconteceu, o que foi feito, né, que vai gerar um novo registro para os funcionários aqui, por exemplo, que estão expostos ao risco ruído, né? Todos os funcionários que estiverem expostos ao risco ruído aqui da unidade matriz terão um novo XML, terão um novo registro que precisará ser enviado para o e-social, tá? Então, aqui por meio dessa tela, vocês vão conseguir consultar todos os gatilhos gerados, né? Que precisarão ter um novo registro, certo? Então, aqui, não é realizado de forma automática, tá? A geração a exibição dessas ocorrências na tela, mas os gatilhos já estão gerados. Então, por exemplo, né? Deixa eu explicar, deixa eu mostrar. Se eu vier aqui, por exemplo, no cadastro... Vou pegar aqui um funcionário. Cadastro, estrutura, funcionário. E vou... Deixa eu ver aqui uma alteração. Vou alterar aqui a descrição da atividade desse funcionário, tá? Eu vou tirar aqui da parte do cargo e vou incluir informação aqui manual, tá? Então, vou colocar aqui uma informação manual. E vou gravar, tá? Essa alteração, ela vai gerar um gatilho. Eu alterei uma informação de um campo, né, que é enviado para o e-social, e o SOC vai fazer essa detecção, né? Ele vai falar, olha, o usuário mexeu aqui num campo que vai para o e-social, gerei um gatilho, tá? Se eu for lá no cadastro de um cargo, então, vou acessar aqui o cadastro, estrutura, o cargo. Vou pegar aqui o primeiro cargo e vou também alterar a descrição aqui desse cargo, tá? Então, vou pegar aqui qualquer coisa. Alterei aqui a descrição. Alterei a descrição do cargo. A descrição do cargo é uma informação do e-social. Gerei um gatilho, então só que acabou de gerar mais um gatilho. Então, todas essas alterações que forem feitas, né, que forem feitas no SOC, que são referentes ao evento 2240, então, se eu for na tela de característica do risco, alterar uma caracterização, também vai gerar um gatilho, porque as informações de exposição a risco também são informações do 2240. Então, todas essas ações referentes ao 2240 que forem alteradas ou incluídas, tá? Vão gerar gatilhos que farão com que novos registros precisem ser gerados para o e-social. E aí, agora, a gente consegue consultar, né, esses gatilhos aqui por meio dessa tela. Então, para que eu consiga consultar, né, esses gatilhos que foram gerados agora, por exemplo, eu preciso clicar aqui em atualizar ocorrências. Vai gerar um pedido de processamento e aí essa tela vai ser atualizada, tá? E aí vai ficar aqui por unidade. Então, por exemplo, essa empresa, acho que ela tem 3 ou 4 unidades, foram geradas ocorrências até agora, né? Até esse momento, em 2 unidades, né? E aí vocês vão conseguir visualizar. Então, o período da ocorrência e a quantidade de ocorrências que tiveram, né? A quantidade de gatilhos que foram gerados. Se clicar, ele vai abrir e vai mostrar a data que foi gerado esse gatilho, gerada essa ocorrência, né? O tipo dessa ocorrência, então foi alterado aí dados gerais do funcionário e alterada, então, a descrição do cargo desse funcionário, tá? A mesma coisa aqui para a unidade matriz. Se eu acessar, ele vai mostrar, então, o que foi alterado. Então, olha só, a alteração que eu acabei de fazer lá na descrição da atividade descrição de atividade do Guilherme já está aqui.
tá? Então, no dia 30/9, eu alterei dado do funcionário, eu alterei a descrição da função, a descrição da atividade do Guilherme Araújo, ok? E esses gatilhos, essas alterações que vão ser pegas, digamos assim, né, que serão consideradas para a emissão dos lotes aqui no portal e-social, tá? Então, se eu agendei para o 2240, né, para que seja gerado automaticamente os registros para esse lote, para esse evento, da próxima vez que rodar essa automatização, ele já vai pegar essa informação aqui, essa alteração da descrição da atividade do Guilherme, e vai gerar um novo XML para ele, com essa alteração que eu fiz, para que eu possa atualizar esse dado lá no e-social, tá? Aí nós temos aqui alguns filtros, né? Então, por exemplo, aqui a gente está consultando as ocorrências do mês de setembro. Então, como eu falei, é por mês que a gente vai fazer essa consulta. Aqui é uma base de teste, então, né, são poucas informações para mostrar para vocês. A gente não precisa ir de filtro, mas, né, no caso de empresas grandes que vocês tenham aí, a própria de vocês ou de clientes de vocês que tenham muitos dados, muitas alterações, vocês têm alguns filtros, né, que vocês podem utilizar para facilitar a localização aí de determinada ocorrência que vocês queiram verificar, né, se foi realizada ou não. Vocês podem fazer esse filtro por dentro aqui, né, pelo período dentro da unidade. Vocês têm o filtro fora aqui para procurar para uma empresa específica, né? Então, aqui para a empresa Canto Forte, eu quero consultar só as ocorrências da unidade matriz, por exemplo, tá? E aí a gente faz a busca e vai trazer só as da unidade matriz, ok? Então, temos esses filtros aqui de fora também. Rodou o processamento lá, apareceu aqui outra unidade, né? Com a ocorrência que eu mexi aqui de dados do funcionário que eu alterei descrição do cargo. Acessei lá o cargo de administrador e alterei a descrição. Então, ele trouxe aqui já mais uma unidade que não estava aparecendo. Outra coisa que a gente consegue fazer aqui nessa tela, tá, pessoal? É desativar a automatização, né, de geração de dados de determinada unidade. Então, lá na tela dos parâmetros e-social, a gente viu que a gente consegue fazer o agendamento dos lotes, né? Selecionar lá as 3 datas e vai fazer o agendamento, vai automatizar a geração dos lotes para a empresa toda, tá? Se por acaso vocês não quiserem que determinada unidade, né, tenha os seus dados gerados automaticamente, vocês podem acessar essa tela de controle de ocorrências. Deixa eu mostrar novamente o caminho. Menu e-social, programa de controle de ocorrências S2240. E desabilitar a automatização para essa unidade, tá? Então, eu desabilitei para a unidade matriz e, se eu quiser que seja considerada para a próxima geração automática, tem aqui a mensagem, eu preciso habilitar. Então, no caso, no próximo processamento, que vai ser no dia 9/10, né? Então, outro item que tem aqui nessa tela, que a gente consegue ver quais são os dias, né, que estão configurados para a geração automática dos lotes do 2240. Então, são esses dias, e o próximo é no dia 9. Então, se eu quiser que para o dia 9/10, a unidade matriz tenha, né, os seus dados gerados de forma automática no portal e-social, eu preciso habilitar. Se eu não habilitar, no dia 9/10, só serão considerados as ocorrências, os gatilhos, que forem gerados na unidade Minas Gerais e na unidade Santos, tá? Dessa forma, nessa configuração realizada, se eu quiser gerar os dados da matriz, eu vou ter que acessar a tela do portal e-social e incluir o lote de forma manual, tá? Então, clicar lá em incluir, selecionar a unidade matriz
e gerar o lote. Então, aqui, ainda nessa tela, além de visualizar, né, as ocorrências, os gatilhos gerados, eu posso desabilitar a automatização de geração dos lotes, ok? Raíssa, esse negócio de gatilho aí que você falou, não entendi muito bem, né? O que são esses gatilhos? Que tela que gera gatilho? Que campo que gera gatilho? O que eu faço que gera gatilho para o 2240? Pessoal, vou mostrar aqui para vocês o manual que a gente tem na central de ajuda, na parte de e-social, tá? A gente vai ter esse manual aqui, ocorrências, gatilhos do evento 2240, e aqui vocês vão conseguir consultar quais são, né, as ações que vocês realizam nas telas que geram essas ocorrências, né, que geram esses gatilhos. Então, na tela de funcionários, né, inclusão de funcionários, seja por tela, seja por modelo 1, seja por meio de serviço, qualquer inclusão, né, ou alteração de unidade, setor e cargo do funcionário, de descrição de atividade, inclusão de histórico, né? Por tela, por planilha ou por serviço, qualquer alteração dessas gera uma ocorrência, gera um gatilho, vai ser necessário gerar um novo XML. Na tela de setor, então, alteração da descrição. Na tela de cargo, alteração da descrição. Característica do risco, né? Novas aplicações, finalização de versões, início de novas versões, início de nova exposição, tudo isso vai gerar gatilho e vai, né, gerar um novo XML. Então, se vocês quiserem depois acessar esse manual, né, assim, não digo se vocês quiserem, eu vou falar aqui para vocês olharem, tá? Para vocês acessarem, verem, para vocês ficarem cientes, né, de que poxa, por que aquilo está aparecendo naquela tela? Né? Se vocês lerem o manual, assistirem os vídeos, vocês já vão saber o porquê que está aparecendo, né? Por que o meu XML, quando gerou lá, ele gerou 3? Ele gerou um do dia 29, um do dia 20 e um do dia 17. Porque nesses 3 dias foram gerados gatilhos. No dia 17, eu mudei a descrição do cargo do funcionário. No dia 20, eu mudei o funcionário de hierarquia. No dia 30, eu incluí um novo risco para esse funcionário. Então, por isso que foram gerados 3 XMLs, porque foram gerados aí 3 gatilhos, tá? Então, vocês vão ter a ciência, né, do que está acontecendo, por que isso aconteceu, né? Porque tem aí uma razão. Então, acessem, pessoal, a nossa central de ajuda, tá? A gente tem aqui o item só de social. Então, tudo isso que eu falei para vocês, de solução, né? Sobre as soluções, sobre essas novas atualizações, todas as regras vocês vão encontrar aqui. Seja aí para cada layout, essa parte de ocorrências, então as soluções, né? Aqui vocês vão encontrar eu quero utilizar a solução de integração com outros sistemas. Que porta-dados que eu preciso copiar? Se vocês acessarem aqui, vocês vão conseguir visualizar quais são os porta-dados que vocês precisam copiar, tá? Então, além da nossa central de ajuda, temos os outros só que mais que foram realizados aí, né, referente à nossa trilha de social. Então, já tem 2 gravados disponíveis para vocês. Esse também está sendo gravado, também será disponibilizado para vocês, tá? Não percam os próximos, nós ainda teremos mais 2, né? Mais 2, só que mais referentes ao e-social. Um na semana que vem, no dia 7, onde nós vamos mostrar aí a parametrização de todos os campos, de todos os eventos aqui de SST que a gente tem no SOC. Tá? Então, vamos entrar tela a tela, campo a campo, e mostrar o que precisa ser preenchido. Faremos um outro, né? A gente a última ação que a gente ia fazer ia ser essa do dia 7, né? Porque seria a última só que mais antes da entrada para o e-social. Mas nós incluímos um novo. Então, no dia 14, um dia depois que o e-social entrar, nós faremos uma outra edição também sobre as configurações, como configurar
a mensageria, como configurar os campos. Então, ainda teremos mais 2 ações para auxiliar vocês, ok? Mas a gente pede que vocês se preparem, assistam os vídeos, leiam os manuais, que, gente, tem muita informação, tá bom? Bom, era isso que eu queria passar para vocês, né? Eu e o Diego. Então, mostrei aqui as atualizações. Acho que o Diego quer dar uma palavrinha, deixa Eles só. pediram o Pessoal, só um minutinho. A Raíssa, ela vai, a Emanuele pediu o link da inscrição. Ela vai pegar aqui e vai mandar no chat para a gente, tá? Teve uma pergunta aqui, vou responder ao vivo. O funcionário gerar gatilho não pode acontecer de gerar um XML e o funcionário estar com dados faltantes? Ou apesar de não considerar o gatilho, o XML não gera? Sim, se tiver o gatilho lá com os dados faltando e chegar o momento de processamento para a unidade estiver ativa, ele vai gerar o XML e se estiver pendente com algo, com informação pendente e preço social, ele vai gerar inconsistência no XML, tá? Camila, sobre CNPJ e CNO, tá? O CNO ele só é enviado em caso de ambiente de terceiros, tá? O vínculo empregatício sempre é com CNPJ. Então, a gente sempre vai pegar o CNPJ da unidade da empresa, tá bom? Ô, Paulo, eu não sei daqui quanto tempo, tá? Isso daí é com o pessoal do marketing, mas ele está sendo gravado esse treinamento e a gente vai disponibilizar no YouTube em breve. Não sei te dizer se até sexta-feira ou se no comecinho da semana que vem, mas assim que estiver online, eles vão notificar a todos, tá? De qualquer forma, se inscrevam lá no canal do YouTube do SOC, que quando tiver feito o upload, ele vai aparecer a notificação para vocês do vídeo, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Enquanto isso, para a gente poder finalizar. No mais, acho que é isso, não, sem dúvida, Raíssa. Da minha parte, ok. Muito obrigado pela participação de todos. Tem mais algum recadinho, Rai? Eu só vou falar que eu mandei aqui o link para vocês, tanto do dia 7 como já o do dia 14. Então, se vocês quiserem já se inscrever para os dois, já podem se inscrever, tá? E vou falar de novo, gente, vou ser chata, mas assistam os outros, tá? Assistam os outros treinamentos que estão disponíveis aí para vocês e consumam os materiais da Central de Ajuda, consumam os manuais, tá tudo ali, tá? Tá tudo aí disponível para vocês. É só vocês agora colocarem a mão na massa. Beleza, pessoal? Agradeço a participação, agradeço aí as perguntas e nos encontramos semana que vem novamente. Tá certo? Muito obrigada, um abraço a todos e um ótimo final de tarde.